Queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos neste momento iniciar o culto lendo um trecho da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí em sua casa no Salmo de número 24. Salmo de número 24. O texto sagrado nos diz o seguinte: Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi Ele quem a estabeleceu sobre os mares e a afirmou sobre as águas. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte, valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Agora aí em sua casa, ore conosco. Altíssimo Pai Celeste, Pai Santo, Deus Criador dos céus e da terra, Senhor da glória, Rei do universo, nós te exaltamos, nós glorificamos o teu nome, porque ninguém pode ser comparado ao Senhor. Obrigado, meu Deus, por mais um domingo em tua presença. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de cultuar o teu santo nome. Abençoa-nos, ajuda-nos, que de nossas casas possamos prestar um culto digno a Ti. Pai, abençoa os nossos louvores, que nós possamos cantar para a glória do Teu nome, que nós possamos exaltar o Teu nome através da palavra pregada. É o que eu te peço, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Vamos adorar o Senhor, irmãos, com louvores. Graça e paz, irmãos. Vamos adorar o Senhor, que Ele é digno de todo louvor e toda glória. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro
que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no ato ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Adorar, Senhor. Nosso coração está firme no Senhor. Tu és a rocha inabalável da nossa salvação. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir.
mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. O grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Amém. Que nós possamos estar diante desta cruz. Façamos isso agora. Aí onde você está na sua casa, faça uma oração sua oração de contrição ao Senhor. Em silêncio. Confesse diante do Senhor os seus pecados. Entregue-se a Ele. E certamente você desfrutará desta maravilhosa e abundante graça. Vamos orar, meus queridos? Senhor, Tu és santo. Tu és perfeito, Tu és inigualável. Ninguém há que possa ser comparado ao Senhor. Por isso, nesse instante, ficamos diante da Tua presença mais uma vez, para Te pedir, Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas iniquidades, as nossas falhas. Continuamente fracassamos, Deus, em algum aspecto da nossa vida e contrariamos a Tua vontade. Isto é pecado. Dá, Senhor, que a nossa vida possa crescer na santidade e dia a dia possamos ser mais parecidos com o Teu Filho,
Por isso te pedimos perdão. Transforma-nos dia a dia a imagem do teu Filho Jesus Cristo. No nome dele. Amém. Queridos irmãos, alguns avisos. O primeiro deles, querido, é reforçar a necessidade que nós temos neste momento de nos cuidarmos. Nós não estamos atravessando um momento fácil. Nosso sistema de saúde tem sofrido com um aumento considerável no número de casos dessa doença. E você pode glorificar a Deus, irmão, se cuidando. Porque quando você se cuida, você evita que haja a necessidade de você ir até um hospital. E realmente nós não queremos isso para nenhum dos nossos. Por isso se cuide, adote todas as medidas de segurança que nos são continuamente repassadas. Um outro aviso é que em um momento de crise como esse, nos cabe orar mais. Por isso, na quarta noite, eu convido você, quarta noite da sua casa, você pode estar juntos conosco em nosso culto de oração, quarta às 8 horas da noite. Então, na próxima quarta, faça isso. Separe essa hora, de 8 às 9, para estar junto conosco na live que nós fazemos, buscando a face do Senhor. Você não precisa nem ligar a sua câmera, irmãos. Você precisa estar presente e junto conosco buscar a face de Deus. Então, próxima quarta, 8 horas, culto de oração. E também lembre-se, apesar do momento de pandemia, nós não devemos parar as nossas contribuições. A igreja tem ainda suas despesas a serem pagas, mesmo não tendo culto presencial. E nós sabemos, irmãos, que contribuir para a obra de Deus, muito mais do que uma obrigação, um dever, é um ato de adoração. Por isso, que você possa adorar ao Senhor com as suas finanças. Amém? Nesse momento vamos orar mais uma vez ao Senhor, buscar a face dEle. Pai, muito obrigado por tudo. Obrigado pelo dia que estamos desfrutando. Pela saúde, Senhor, que Tu nos tem dado. Obrigado pela Tua rica provisão diária, pelo pão nosso de cada dia. E nós também, Senhor, Te louvamos, acima de todas essas coisas, porque somos conhecidos por Ti. Aprove ao Senhor se revelar a cada um de nós. Muito obrigado. Muito obrigado. Senhor, nós Te pedimos, ajuda Teu povo. Ajuda, Senhor, não só os da nossa igreja, mas os irmãos de outras igrejas que estão sofrendo com essa enfermidade. Não apenas essa, mas com qualquer outra. Pai, vá com Tua provisão, cure, Senhor, essas pessoas. Esse é o nosso desejo. Cremos que Tu sabes como governar cada situação. No entanto, também Te pedimos que o Senhor possa nos poupar dessa doença, que o Senhor possa nos conceder saúde para caminharmos juntos, glorificando o Teu nome. Senhor, fortalece-nos a fé, não permita que esse distanciamento venha esfriar o nosso compromisso contigo. Antes, Senhor, que cresçamos na vida devocional, que cresçamos no amor à Tua obra. Pai, essa é a nossa oração, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar mais uma vez ao Senhor, meus irmãos.
brasa mais doce me deres gozar, se doa mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com visitações, ó certo eu estou que apesar de aflições, que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu, meu Senhor, ó Messias sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A fim deu anseio do meu Salvador, em breve virá me buscar ao céu onde eu vou para sempre morar com os remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desejo uma excelente noite a todos e a todas. Hoje é um dia especial, é um dia maravilhoso, é um dia único em nossa existência, pois nós estamos
apresentando ao Senhor, oferecendo ao Senhor mais um culto racional. A sua igreja espalhada está cultuando ao Senhor, mesmo em meio às intempéries, mesmo em meio a tudo que está acontecendo. A igreja se reúne, a igreja está aqui preparando esse culto, e a igreja também está aí onde você está, em sua casa, cultuando ao Senhor. Então nada vai impedir que a igreja cultue, que a igreja apresente a Deus o seu culto racional, a compreensão da necessidade de cultuar ao Senhor. Nesta noite, meus amados irmãos e amadas irmãs, estarei pregando, estarei refletindo juntamente com vocês sobre a confiança no eterno. Estaremos, ao longo desse tempo, meditando nas Sagradas Escrituras a respeito da necessidade de termos essa confiança. Hoje, normalmente, naturalmente, pela sequência que nós estamos aqui na nossa igreja, a sequência do livro de Mateus, eu estaria pregando Mateus 8, do 1 ao 17, um texto maravilhoso, a qual nós temos 3 instantes: o leproso purificado, o centurião de Cafarnaum e a sogra de Pedro. Mas ao longo dessa semana eu tenho meditado e tenho sido tocado pelo Senhor, através da sua palavra, a respeito da necessidade da confiança no Senhor. Então, nesta noite eu estarei trazendo à igreja a palavra sobre confiança, sobre a necessidade que nós temos de confiar no Senhor. Nosso texto que nós iremos trabalhar é um texto muito conhecido da igreja ao longo do tempo. É um salmo muito conhecido. E antes de entrarmos nessa leitura, eu quero trabalhar esta palavra com a igreja, que é a palavra confiança. Essa palavra é uma junção de 2 partes, com e fidere. Você tem essa palavra fidere, que significa fiança, fiançar algo, e com, que é uma palavra que intensifica quando ela se aglutina a outra palavra. Então, nesta palavra confiança, nós temos algo que é simplesmente acreditar plenamente, totalmente, com firmeza. E essa palavra fidere, ela advém da fé. Então, a confiança no Senhor é um acreditar total, pleno, firme, que não deixa sombra de dúvida. Então, nesta noite nós estaremos meditando a respeito disso, sobre essa necessidade que a igreja tem nesse momento de confiar totalmente, plenamente, inteiramente, firmemente no Senhor. Vamos à leitura do texto. O texto é o Salmo 121. Salmo 121. Nos acompanhe aí em sua casa através dessa leitura. Diz assim as Sagradas Escrituras: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormitará, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora até para sempre. Glória a Deus pela sua palavra. Na sua casa, curve vossas cabeças e vamos orar ao Senhor, clamando a Ele que nos fale poderosamente através dessa palavra
e que a nossa vida seja transformada nessa noite através daquilo que Ele tem para nos falar pela Sua palavra revelada. Oremos. Pai querido, Pai amado, nós Te adoramos, nós bendizemos o Teu santo nome, porque Tu és digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. A Tua igreja, Senhor, espalhada por toda a face da terra, nesta noite, neste momento, onde quer que esteja um escolhido Teu, uma escolhida, Senhor, estão agora Te cultuando. E neste momento eu Te peço, Pai, fala-nos através desta palavra, fala-nos através da Tua palavra, porque a Tua palavra é o alimento sólido, é o alimento que nós necessitamos, que nós precisamos, no meio deste mundo em caos, no meio deste mundo perdido, alucinado, Senhor. Nos ajuda, sê misericordioso conosco. Nós clamamos a Ti nesta noite, Senhor. Vem falar conosco através da Tua palavra, aquilo que ela revela, ilumina nosso entendimento, Senhor, dissipa todas as trevas do pecado, da falta de entendimento, ó Deus. E fala conosco, toca na vida de cada um agora que está em sua casa agora, Senhor, passando pela necessidade específica que cada um, Senhor, de forma individual atravessa, e ser com cada um, Senhor, com os Teus e com as Tuas, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, este salmo, ele é enquadrado num conjunto de salmos conhecido como cânticos de degraus. Pode ser que na sua Bíblia, você pode olhar abaixo do título, né? Você tem aí o título, se a sua Bíblia trabalha com o título, né, de cada passagem, tem aí: Deus é guarda fiel do seu povo, é o título desse salmo. E aí logo abaixo você vai identificar, você vai ver algumas observações aí sobre o Salmo. E aí pode ter na sua Bíblia, eu quero que você preste bastante atenção nisso, tem aí Cântico dos Degraus, talvez se você tiver com a Nova Versão Internacional, tem marcando aí Cântico de Peregrinação. Se você tiver com a revista atualizada, tem Cântico de Romagem, ou a Bíblia mais atual, né, que é a linguagem dos dias de hoje, tem Cântico de Peregrinos. Então, este salmo, ele está enquadrado, ele está aglutinado nesse grupo de salmos cantados, que vai do Salmo 120 até o Salmo 134, que eram salmos que eram entoados enquanto caminhavam até Jerusalém. Por quê? Ao longo do ano, era tradição dos hebreus terem 3 festas fixas. Essas 3 festas fixas eram a festa de Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Não vou entrar em detalhes sobre essas festas, mas eram fixas, e o povo de Deus vinham de todos os locais para estas festas. E ao longo desse trajeto no deserto, a qual o povo está trilhando, eles caminhavam cantando esses salmos, do 120 ao 134. Especificamente, esse salmo que nós estamos vendo, que nós vamos refletir sobre ele, nós não sabemos quem escreveu ele. Nós não sabemos o autor desse salmo. Tanto que você pode ver que na sua Bíblia que ele não é identificado. Mas nós sabemos onde a pessoa que escreveu esse salmo estava. Nós sabemos, ou melhor, nós sabemos aonde esta pessoa estava passando quando escreveu estes salmos, com base naquilo que este Salmo 121 ele traz. Se você prestar atenção na leitura, né, aquilo que nós lemos, depois nós vamos entrar em cada passagem, em cada versículo específico, você vai ver que ele faz alusão, ele cita montes, o sol, a lua, cita a sombra, cita circunstâncias de necessidade,
de insegurança, de medos. E todas essas citações, não resta dúvida que esses transeuntes, essas pessoas que estavam trilhando, saindo do seu local até Jerusalém, que ficava em uma elevação rochosa, cerca de 800 metros ao nível do mar, tá? Jerusalém ficava acima, numa elevação rochosa, e enquanto eles caminhavam pelo deserto, eles entoavam esses cânticos, né? Era o cântico dos peregrinos, era a música cantada enquanto eles iam a Jerusalém adorar ao Senhor. Só que o detalhe é que eles estavam nesse momento, meus irmãos e minhas irmãs, no deserto. Esse cântico nos mostra, nos apresenta a tipologia do deserto. Eles estão cantando em um local físico, existencial, que toda vez que aparece na Bíblia está associado a dificuldades, a necessidades e a muitas provações. Então, toda vez que você pegar a sua Bíblia e você encontrar a palavra deserto, pode ficar certo que está associado a provações daquele povo, a extrema necessidade e também a ação divina de Deus. Então, esse povo está trilhando pelo deserto, está caminhando por um local inóspito e, detalhe, este deserto, que é o mais importante, é um local que não há subterfúgios, não há, como é que eu posso dizer, seduções, não há nada que atrai a atenção do povo no deserto, porque no deserto, meus irmãos, não há nada para tirar a atenção. O deserto, ou melhor, no deserto, a realidade, ela é cruel. No deserto, ou nós nos rendemos e pedimos socorro ao Senhor, ou pereceremos. Então este cântico ele é significativo na vida da igreja, porque o povo está indo a Jerusalém adorar o Senhor, mas mesmo assim eles estão passando pelas dificuldades que talvez nós estejamos passando hoje, que eu irei trabalhar ao longo do texto. Mas no deserto, ou nós pedimos socorro, reiterando, ou pereceremos. E desde já eu afirmo, só há o Senhor no deserto para nos salvar. Aleluia. Só há Ele, não há mais nada no deserto para nos salvar, para nos socorrer, a não ser o Senhor. Ou clamamos a Ele pedindo misericórdia, ou pereceremos no deserto. Não temos muita alternativa. Lembremos da história que está aqui na Bíblia revelada. Os hebreus, nós sabemos que por mais de 400 anos eles foram oprimidos no Egito. E após a sua libertação do Egito, as 10 pragas, o Mar Vermelho se abrindo, esse povo passou a peregrinar pelo deserto por cerca de 40 anos. E essa peregrinação desse povo pelo deserto foi um lugar de provações, privações, provisões e milagres. Você vai encontrar isso no livro de Êxodo. Então, o povo de Deus começa a trilhar a sua história no deserto. É lá que o povo vai passar a ser forjado. Uma pessoa muito simbólica na Bíblia, pela sua força espiritual, por aquilo que foi operado através de orações dele, o profeta Elias. Essa explicação que vou dar se encontra em 1 Reis, capítulo 19. O profeta Elias, ele fez, através da oração, toda aquela guerra que existia com os profetas de Baal, e após o Senhor responder com fogo, e verem que realmente só o Senhor é Deus, Elias, ele temeu a esposa do rei Acabe, Jezabel, e fugiu. Para onde, meus irmãos e minhas irmãs? Para o deserto. Ele foge para o deserto, fica embaixo de um zimbro e perde a vontade de viver.
Elias entra em uma grande angústia ao ponto de não querer mais viver. E nesse momento o Senhor recobra o ânimo de Elias e manda ele retornar. Então nós temos aí um segundo caso relatado na Bíblia sobre o povo de Deus no deserto e o máximo, o ápice, aquele a qual a nossa fé está alicerçada, o Senhor Jesus Cristo, que antes de iniciar o seu ministério foi ao deserto ser tentado pelo diabo e triunfar por todos nós. Você vai encontrar isso em Lucas capítulo 4, do verso 1 ao 13. Então, o que é que nós vemos? Assim nós podemos compreender, pelo exposto, que o deserto, ele se torna um lugar simbólico que todos nós passaremos um dia, ou talvez estejamos passando agora. Deserto, ele é uma verdade na vida de cada servo e serva do Senhor. Nós iremos transitar pelo deserto. Ao longo da nossa vida, o deserto se fará presente. Isso é natural. Mas tem um detalhe: o deserto não é um local que nós queiramos ir ou desejemos estar. Mas muitas vezes as circunstâncias da vida nos levam para lá. E aí nós voltamos àquilo que o texto nos afirma. E somente o Eterno para nos socorrer no deserto. Não há outra saída. Estando no deserto, a realidade é cruel. Estando no deserto, ou clamamos ao Senhor por socorro, ou pereceremos. Nós temos uma escolha muito simples a ser feita. E como historiador de profissão, eu não poderia deixar de frisar que estamos vivendo um tempo estranho. Estamos vivendo, talvez, o mais caótico tempo da história da humanidade até então. Tivemos momentos muito difíceis na história da humanidade. Muito difíceis, momentos críticos, momentos de guerras, momentos de catástrofes, mas advindo de epidemias. Por exemplo, vou citar só 3. Nós tivemos no século XIV, meados do século XIV, a chamada peste bubônica, que atingiu basicamente a Europa Central e levou a mais ou menos 25 milhões de habitantes da Europa. 1/3 dos europeus morreram. Quando não morria, ficava com a pele enegrecida por conta que as pústulas, elas murchavam e corroíam a pele das pessoas. Passando mais um pouco, já no início do século XX, entre os anos de 1918 e 1920, nós tivemos a gripe espanhola, uma catástrofe que se alastrou por vários continentes, mas em 2 anos, ela, do mesmo jeito que veio, ela foi embora, desapareceu. E hoje, nesse momento, como já foi orado aqui, como o licenciado Antônio já falou a respeito do cuidado, falou a respeito da importância do distanciamento social e de todas as outras medidas protetivas, estamos vivendo a epidemia, a pandemia do Covid-19, que tem sido um caos, que tem sido ceifadora de milhares e milhares de vidas. E o pior é que o Brasil, nesse exato momento, tem se tornado o epicentro desse vírus no mundo. E praticamente nós estamos chegando à média de 3.000 mortos diários. Meus irmãos, um Boeing leva entre 350 a 400 pessoas. Nós estamos, cada dia, é como se caísse 8 Boeings. 8 Boeings. Para você ter uma ideia, o World Trade Center, com as 2 torres que caíram, morreram cerca de 1.500 pessoas. No Brasil, todo dia está morrendo cerca de 3.000 pessoas. Isso é algo catastrófico. Não temos vacina e só nos resta, nesse momento, o distanciamento social, como já foi falado. O mundo vive nesse contexto e, como tal, a vida tem se tornado muito mais difícil e perigosa desde então.
sofremos perigos agora que são perigos não mais visíveis simplesmente. Nós agora, nesse momento, nós vivemos de máscaras, né? Logo no início do culto nós estamos de máscara. Aqui nós estamos com o álcool em gel. Como vocês nesse momento estão em casa, vocês estão em casa não porque é o nosso desejo ou desejo de quem quer que seja, mas pela necessidade da proteção, do afastamento social, para que haja diminuição do contágio. E mesmo assim, centenas de milhares de pessoas estão perdendo a vida porque muitas pessoas não podem ficar em casa e precisam trabalhar. Então o que é que nós vemos? Vemos que várias pessoas estão perdendo o emprego e estão passando sérias necessidades, consequências da crise econômica advinda da pandemia. Outras pessoas perderam entes queridos, né? Ontem mesmo um cantor conhecido, o irmão Lázaro, perdeu a vida, né? O mais recente, mas nós temos N pessoas, tenho certeza que no meio da igreja, ou você que está assistindo que não é da igreja, deve ter perdido um ente querido, alguém conhecida, e isso é uma dor intensa. Quem perdeu sabe esse sentimento de que você não tem forças para agir, né? Que você não pode fazer coisa alguma. Outras pessoas foram infectadas e até hoje sofrem com sérias sequelas, não sentem mais gosto, por exemplo. E agora o novo, né, essa nova cepa que vem está afetando o cérebro e as pessoas estão agora perdendo capacidades cognitivas, então são as sequelas. E ainda tem aqueles que estão abalados psicologicamente, com medo de serem infectados, vivendo em profunda angústia, com estados depressivos, com estados de ansiedade, com estados de tristeza profunda. E tudo isso aqui eu estou trazendo nesse início dessa reflexão, que é para que a gente possa ver como este Salmo 121 tem uma relação direta com o que nós estamos vivenciando agora. Como ele é tão atual. Não podemos esquecer que estamos todos em uma grande caminhada nesta vida aqui na terra, que está repleta de perigos. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 11, diz que nós somos peregrinos. Nós somos peregrinos, nós estamos aqui transitando, nós estamos de passagem, assim como aquele povo estava de passagem pelo deserto, indo para Jerusalém para cultuar o Senhor, em meio aos perigos, em meio às ameaças e aos medos. Nós nesse momento estamos peregrinando, nós estamos em nossa trajetória, nós estamos rumo a Jerusalém celestial, todos nós. E enquanto não chegarmos lá, nós sofreremos as angústias e as augúrias dessa vida. E após esse nosso momento inicial dessa mensagem, onde nós podemos ver essa relação atual de medo, de caos, de incerteza, de dúvida, de privação, nós não podemos esquecer que assim como eles estavam em uma peregrinação, aquele povo do Salmo 121, e essa peregrinação, meus amigos, durava cerca de 3 dias. Nós estamos em nossa peregrinação também. E a nossa peregrinação aqui nesta terra, ela durará o tempo determinado por Deus. Isto é bíblico, que os nossos anos estão guardados com o Senhor. E nós estaremos todos os dias entregues ao medo, à dúvida, e nós precisamos, como eu disse no início, confiar no Eterno, ter total certeza que tudo está dentro do controle dEle. Aquele povo que nós vimos no início, e nós vamos voltar à leitura do texto, enquanto eles andavam, eles cantavam as verdades de Deus, pois não podiam esquecer de nenhuma delas. Isso é muito importante.
As verdades de Deus, elas nos deixam lúcidos e mais crentes, acreditando piamente naquilo que está revelado. Então nós precisamos cantar as verdades de Deus, porque as verdades de Deus, elas fazem com que os nossos afetos, que o nosso coração, ele se renda, que a obscuridade, que a cegueira que aplaca o nosso coração, que guarda o nosso coração da verdade revelada, ela seja dissipada pelos cânticos espirituais, pela proximidade com Deus. Como diz a Sagrada Escritura, que nada subsiste na presença do Senhor, a não ser aquilo que é santo, 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 santo. Na sua casa agora, abra novamente, se você fechou, abra, deixe aberto, não feche a Bíblia. Se você está vendo com celular, com iPad, computador, deixe aberto na passagem que nós iremos agora transitar pelos 8 versículos que nós lemos inicialmente, tá? Nós iremos agora fazer, tá, um tour sobre cada versículo e ver as verdades que estão ali para nós. E agora, nesse momento, chegou um instante que eu pensei que eu nunca iria fazer na minha vida na igreja, mas hoje eu vou fazer. E é muito bom, tá, que eu vou fazer isso sem vocês estarem aqui na igreja, vocês estão em casa, mas vocês vão ver, tá, seguinte, preste atenção, este salmo, ele era cantado, ele não era simplesmente recitado. Então preste atenção, mais ou menos assim: elevo os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Aí respondiam: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E aí vai: não deixará vacilar os meus pés, não dormirá quem te guardar. E aí vai, o salmo vai. E isso eles iam cantando, adorando, andando, com coração temeroso, com medos, com angústias, mas cantando as verdades de Deus. Preste atenção no que eu acabei agora de salmodiar, da minha forma desafinada, fora de tempo, de ritmo, de métrica, mas fique tranquilo, salmodiano. Diz assim: elevo os olhos para os montes. Lembre que eles estão no deserto, e os montes era algo comum nessa paisagem. E lembre que eles estão indo para Jerusalém. Jerusalém é uma cidade que fica nos montes, cerca de 800 metros, repetindo, acima do nível do mar. Eles estão simplesmente olhando para os montes e fazendo uma pergunta: de onde me virá o socorro? Aí logo em seguida a resposta, que esta resposta, meus irmãos, ela precisa estar arraigada em nosso coração, enraizada, ela precisa ser um alicerce. Esta é uma verdade que nós não podemos esquecer: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Prestem atenção, olhem bem direito o que diz o texto. O texto nos apresenta um povo andando no deserto com os olhos abertos, porque a qualquer momento o mal poderia vir, porque os salteadores eles se escondiam e desciam de repente, e numa fração de minuto eles poderiam perder tudo, inclusive suas vidas. Então o que é que acontece? Eles viviam durante toda essa caminhada com o coração aflito, de incertezas e pavores pelo caminho. Por acaso isso não somos nós hoje em dia? Por acaso nós, quando saímos de casa para o trabalho, porque precisamos ir para o trabalho, deveríamos ficar em casa protegidos, mas muitos precisam ir para o trabalho. Você não sai com medo de se contagiar? Quantos não saem com medo de casa, do assalto, do assaltante tirar algum objeto seu ou talvez até a sua vida? Quantos e quantos e quantos não saem de casa com esse tipo de sensação pelo caminho? Então, meus irmãos, é imprescindível
que cantemos as verdades do Senhor. Gostaria que nunca esquecêssemos disso, conforme diz a palavra que acabamos de ler. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Vem somente dele e de mais ninguém. Não há governante, não há político algum, não há autoridade nenhuma. O nosso socorro vem do Senhor. A igreja, ela precisa voltar a compreender que não é a aliança política que vai trazer o benefício para ela, mas ela voltar a ser uma igreja contemplativa, uma igreja que volta a orar, que volta a meditar na palavra, que volta a cantar, que volta a regozijar-se no Senhor, somente nele, porque tudo vem de Deus. A Bíblia diz que tudo vem do Senhor. E um detalhe, que é humano, mas a Bíblia afirma: quando formos vacinados, pois creio que um dia será uma dádiva de Deus, meus irmãos, porque Deus, Ele deu sabedoria aos pesquisadores para assim desenvolver as vacinas, para assim combater o vírus, as bactérias, todas essas enfermidades advindas desses entes estranhos. É de Deus que vem o nosso socorro. Isso precisa ser arraigado como certeza em nossa mente. A nossa racionalidade, ela tem que estar cheia desta palavra, para que esta palavra, ela seja aquilo que alimenta a minha racionalidade. Mas não só a minha racionalidade, mas meus afetos. O coração como símbolo do local, né, onde as minhas emoções, onde os meus desejos, onde as minhas vontades estão guardadas. Então esta palavra, ela precisa ser racional e afetiva, ela precisa ocupar esses dois espaços. E naqueles momentos de profunda tristeza e angústia, precisamos lembrar disso. Naquele momento que parece que os céus estão de bronze, que você ora e nada acontece, aquele momento que tudo dá errado, aquele momento que só chega notícia ruim, tipo Jó, naquele momento inicial da vida dele, que cada pessoa que chegava trazia uma notícia pior do que a outra. Nós precisamos lembrar que o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Vamos para o verso 3. Seguindo a nossa leitura. No verso 3 ele diz assim: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Meus irmãos e minhas irmãs, é o Senhor quem nos fortalece. Quando nossos pés vacilam, e há momentos que, infelizmente, eles vão vacilar. Somos pecadores, remidos, mas pecadores. Nesta carne, como diz o apóstolo Paulo, não habita bem algum. O fazer o bem está em nós, mas percebo que miserável homem que sou, que quando quero fazer o bem, faço o mal, porque há uma luta interna em mim e em você. Mas nós precisamos compreender que nesses momentos que os nossos pés cambaleiam, olhe para a passagem, o Senhor não deixará que os nossos pés resvalem e nós caiamos ao ponto de não nos levantarmos mais. Por quê? Porque o Senhor não nos deixará nos perder, porque o Senhor é o nosso socorro. Veja na passagem, o Senhor não tosqueneja. Tosquenejar, meus irmãos, na sua Bíblia deve estar aí, tá? Dormitará. Tosquenejar é você fechar as pálpebras, aquele sono, aquele momento que vem que você tira um cochilo. Preste atenção, o nosso Deus, Ele está ali para nos sustentar.
mesmo quando nós resvalarmos os nossos pés. Porque o nosso Deus, Ele não dorme, Ele está acordado, cuidando de nós. Veja no verso 4, o que é que diz aí no verso 4? No verso 4 diz assim: eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Aí para continuar, o 5, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra à tua direita. Esta passagem para mim ela é muito, mas muito significativa. E aí é interessante, quando nós estamos passando no tempo, né? Quando a idade chega e nós já entramos nos enta, e nós lembramos de coisas, por exemplo, vividas do século passado. E lendo essa passagem, me veio à memória um acontecimento do final do século passado que eu vivi. Preste atenção na passagem: eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. No final do século passado, eu era um sentinela e soldado na aeronáutica. Eu trabalhava no 2º Esquadrão de Transporte Aéreo, que ficava dentro da base aérea do Recife, e algumas vezes eu pegava o quarto de hora, que era de 2 às 4 da madrugada. Meus irmãos e minhas irmãs, você não imagina o que é você estar no melhor do sono e você acordar e ficar num local que não tem absolutamente nada, a não ser aviões, e uma coruja lá em cima do hangar, olhando para você com aqueles olhão na madrugada, fazendo bu, bu. E você angustiado com sono. E eu nunca imaginei na minha vida que eu iria dormir andando, mas eu dormi andando. Eu queria sustentar os meus olhos, e os meus olhos, eles caíam, as pálpebras, né, tosquenejar, elas fechavam. E eu dormi andando. Como é que eu sei que eu dormi andando? Porque certa vez eu andando, os olhos fecharam, eu continuei andando e bati no poste. Então eu sei que eu estava andando, porque andando eu bati no poste. E aquilo ali era irresistível, completamente irresistível, porque fisicamente eu estava morrendo de sono. E também lembro ainda, agora mais um pouco, mais recente, né? Lembro que quando meus filhos eram pequenos, muito pequenos, eu travava uma luta na madrugada contra aqueles monstros peçonhentos que voam, chamados muriçocas. Então, as crianças pequenas e as muriçocas voando e tentando atingir elas, e eu desesperadamente na madrugada tentando matar aquelas infelizes, né, aqueles monstros. E lembro muito bem desse momento, e que eu dormia e acordava no outro dia com os meninos pequenos todos picados de muriçoca. Quem é pai e mãe sabe o que é que eu estou falando, porque em determinado momento nós somos abatidos pelo sono, não conseguimos resistir. Por mais que nós nos esforcemos, por mais que nós lutemos, nós temos os nossos limites, as nossas limitações. Mas Deus não. Deus não. O Eterno não tosqueneja. O Eterno não fecha os olhos. Ele está sempre acordado, com os seus olhos fitos, né, fixos em nós, para nos guardar. Podemos confiar totalmente no Eterno. Podemos confiar totalmente no Senhor, pois Ele não dorme, não pisca o olho, e Ele é quem nos guarda, Ele é quem nos protege, Ele é quem nos coloca debaixo das suas asas, e como diz nas Sagradas Escrituras, nada nos arrebatará debaixo das suas asas, ninguém ousará nos tirar desse local de proteção. Prestem bem atenção o que diz o verso 5. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Essa parte, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Isso, meus irmãos e minhas irmãs, significa a proximidade que o Senhor está de nós. Porque sempre que há
menção da sombra do Senhor na Bíblia, ela está relacionada à proteção e à proximidade de Deus para com o seu povo. E detalhe, pode procurar na Bíblia, já fiz o mapeamento de todas as palavras sombra na Bíblia, se você encontrará alguma vez sombra relacionada à pessoa que não é um eleito, uma eleita do Senhor, uma pessoa que não pertence à aliança. Não há, meus irmãos. A proteção do Senhor, a sombra do Senhor, a presença do Senhor está sobre aqueles que temem e amam o Senhor. Então, a proximidade do Senhor está sobre o seu povo, e é Ele que nos guarda, é Ele que nos protege. E ai de nós, se não fosse a proteção do Senhor, nós seríamos completamente esmagados pelas aflições da vida. Se não fosse o Senhor para nos dar aquele refrigério, aquele momento em que nós estamos, por exemplo, nos afogando, sem conseguir mais sobreviver, com angústias profundas, e o Senhor traz um refrigério, traz uma palavra de ânimo, traz alguém para falar com você das preciosidades da palavra revelada. Se não fosse o Senhor para impedir os ardis ataques do inimigo, nós seríamos completamente destruídos. Porque, meus irmãos, não esqueçam, nós somos pó, e nós precisamos estar em Cristo, nós precisamos estar no Senhor. Veja no verso 6. O que diz a palavra do Senhor? Ela fala assim: o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Lembrem-se, os irmãos e irmãs que estão aqui entoando esse cântico no deserto, rumo a Jerusalém, estão caminhando no deserto, e o sol é causticante durante o dia. Então o Senhor está, lembra do povo de Israel quando saiu do Egito? A coluna, a nuvem à noite, né? A coluna de nuvem à noite, durante o dia, protegendo o povo do sol causticante, e à noite a coluna de fogo, para que eles não congelassem. Porque o deserto, meus irmãos, ele tem, mudanças drásticas de temperatura. Durante o dia nós temos um sol causticante, tipo sol 40 graus, e durante a noite nós temos aquele frio aterrorizador, 10 graus, 5 graus, isso estou falando sem neve, tá? E o Senhor está dizendo em sua palavra que não haverá de dia moléstia e nem de noite moléstia, porque o Senhor estará nos protegendo integralmente. O Senhor vai estar nos protegendo dia e noite. O Senhor nos protegerá continuamente, tanto do calor quanto do frio. E aí você pode ver isso com relação aos dois símbolos que é usado nessa passagem: o sol e a lua, de forma muito clara. E no verso 7, o que é que nós vemos aí no verso 7? Encaminhando-se para o fim, ou melhor, próximo do fim da mensagem. No verso 7 nós temos: o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor vai nos guardar não só das intempéries da natureza, mas de todos e quaisquer males que nos assedeiem. E também guardará nossa alma, que é o lugar das emoções, que é um termo comparativo ao coração. Alma e coração são os locais onde as emoções estão ali em ebulição. Então, precisamos estar seguros, mas precisamos estar seguros em Deus. Precisamos confiar em Deus, naquilo que está revelado nas suas sagradas escrituras. Por quê, meus irmãos? Nós precisamos saber que o Senhor, Ele irá nos guardar não só dos males físicos, mas dos males emocionais. E sabemos que o presente século é o século marcado pela ansiedade. O final do século passado
foi o final de século, né? O final do século passado. Uns 20 anos antes foi o século da depressão. O século 21, os especialistas falam que é o século da ansiedade. Vamos compreender. Não vou entrar em detalhes muito específicos, porque esse não é o objetivo da mensagem, mas só para que a gente possa ter esse entendimento necessário. A depressão, ela nos rouba a vontade de viver. É uma sensação de esgotamento total. Agora, a ansiedade, ela nos aquieta, ela nos rouba o futuro. Você fica tão ansioso pelo dia de amanhã que você não consegue mais viver o agora. E o Senhor nos guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. A palavra está dizendo que é o Senhor que vai te proteger emocionalmente e te equilibrar. Não busque outra saída a não ser aquela que está revelada na palavra, porque qualquer outra saída, ela poderá até servir inicialmente, mas a longo prazo, o nosso grande problema, o nosso grande é o pecado. E no livro de Hebreus, diz que só a palavra do Senhor consegue penetrar naquele ponto, na divisa de juntas e medula, de alma e espírito. Só ela é apta para nos corrigir, redarguir, para nos ensinar. Só a palavra. Então, o Senhor vai nos guardar, mas por meio da sua palavra. Ele diz que o povo dele perece porque lhe falta o conhecimento. Oséias 4:6. Então o povo de Deus precisa voltar a compreender as verdades reveladas de Deus, mesmo em meio ao caos. É esta verdade que vai nos dar a firmeza no Senhor e vai nos dar o entendimento necessário para que nós possamos compreender quem é Deus e quem sou eu. Eu sou um ser totalmente dependente e necessitado de Deus. Se Deus, Ele não permitir, eu pereço daqui a poucos minutos, porque sem Deus eu não consigo nem respirar, porque Ele é o ar que eu respiro. É nele que nos movemos, como o apóstolo Paulo diz, é nele que nós existimos e subsistimos. Então a igreja do Senhor, nesse caos, nesse mundo perdido, precisa compreender que a sua confiança, a fé completa, tem que estar derramada, tem que estar alicerçada no eterno, porque só Ele vai nos proteger, só Ele irá nos guardar, só Ele irá fazer com que nós possamos passar ilesos ou afetados com alguma coisa, mas passar, porque o Senhor é a nossa proteção. No verso 8, o nosso último versículo, diz assim: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor está cuidando de nós. Em todo o percurso Ele estará conosco. Sempre esteve e sempre continuará. Ele vela por cumprir a sua palavra. Ele diz que não nos deixará, que não nos abandonará, até a consumação dos séculos. Esta é a palavra revelada do Senhor para nós. Então nós precisamos acreditar nessa palavra, estar firmados nessa palavra, pois o mundo está no caos, pois a realidade ela é cruel. Assim como o povo andou no deserto rumo a Jerusalém, em meio aos perigos, elevava os olhos para os montes e perguntava: de onde me virá o socorro? Eles sabiam, o socorro vinha do Senhor que fez o céu e a terra. Nós precisamos compreender que na nossa peregrinação atual, ninguém nos socorrerá no seu Senhor, ninguém nos ajudará no seu Senhor, ninguém providenciará o socorro a não ser o Senhor. O que chegar para ti na tua casa, é o Senhor que está providenciando. O Senhor levanta pessoas, circunstâncias, situação. A Bíblia diz que o Senhor
constitui reis, e o Senhor os faz cair. É o Senhor que move, é o Senhor que atua, é o Senhor. A aplicação dessa mensagem que nós vimos, dessa reflexão nessa noite, são 3 aplicações práticas. Porque, meus irmãos, a fé sem obras, ela é morta, como diz o apóstolo Tiago. Sem fé, ela é morta. Nossa fé, confiança, que é uma certeza inabalável no Senhor, nós precisamos saber que o nosso socorro vem somente do Senhor. Então, este momento que você está atravessando, este instante de caos, desemprego, mortes, doença, diminuição de salário, incertezas do dia da manhã, temos que ter a certeza que o socorro só virá do Senhor. Outro detalhe, outra aplicação: quem nos protege durante a nossa caminhada é o Senhor, desde agora e para sempre, como diz a Sagrada Escritura. Então é o Senhor que nos protege, é o Senhor que te deu livramento no assalto, é o Senhor que guardou a tua casa de ser invadida, é o Senhor que te deu livramento no acidente de trânsito, é o Senhor que te tirou da UTI onde tu estavas, é o Senhor que abriu essa porta de emprego, é o Senhor que permitiu que tu passasse no concurso, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos protege. Então a aplicação consciente é que é o Senhor que nos protege. E para finalizar, quem nos mantém firmes, de pé, é o Senhor. A Bíblia diz que o cair do homem e o levantar é de Deus. Então é Deus que nos faz ficarmos firmes. Não é você, meu irmão, minha irmã. Não é quantas horas você ora, quantas vezes você lê a palavra. Isso tudo é muito bom. Continue fazendo, continue orando, continue lendo, continue com as práticas espirituais, mas é o Senhor que permite que nós fiquemos firmes. E uma certeza: assim precisa estar viva em nossa mente. Uma certeza assim, que é o Senhor que providencia tudo, que é o Senhor que nos mantém de pé, que é o Senhor que é o nosso socorro. Esta certeza, ela precisa repousar na nossa racionalidade e em nosso coração. Lembre que o coração é o centro das nossas emoções, onde os nossos afetos repousam. Então, esta certeza revelada, a qual nessa noite o Senhor nos abençoou com sua palavra, ela precisa, meus irmãos, estar em nossa mente e em nosso coração. Nós precisamos compreender racionalmente o que está escrito e precisamos ter as nossas emoções transformadas por essa palavra. Por que isso? Porque pertencemos única e exclusivamente ao Eterno, que fez o céu e a terra, e Ele não deixará vacilar os nossos pés. Ele nos guardará desde agora e para todo sempre. Amém? Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a Igreja Presbiteriana do Geisel, que Deus abençoe você também que está nos acompanhando nesta noite, que não é de nossa igreja. Este é um momento único em nossa existência, a qual nós oferecemos ao Senhor este culto racional, e nós somos extremamente gratos por tudo aquilo que o Senhor continuará fazendo em nossas vidas. Na sua casa agora, curve as vossas cabeças e vamos orar, agradecendo ao Senhor pelo que Ele fez nesta noite. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos pelo teu infinito amor. Muito obrigado pelo teu cuidado, pela tua proteção. Muito obrigado, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor providenciou. Obrigado pela palavra revelada, obrigado pela iluminação do teu Santo Espírito. Obrigado pelo entendimento daquilo que tu falaste, Senhor. Obrigado por ter sido voz do Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de pregar tua palavra na tua igreja, mesmo nesse momento virtual.
mas sabemos, ó Pai, que a Tua igreja, ela continuará para sempre, até aquele grande dia que nós almejamos, a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até esse dia, a Tua igreja subsistirá, Senhor. Nós te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina hoje e para todo sempre. Amém. Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da Tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em Ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de Ti. Eu não sou mais que os outros, me ensina a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de Ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da Tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em Ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de Ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de Ti. Ajuda-me a confiar,
Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para a honra e glória dele, nós conseguimos apresentar mais um culto racional. Nesse momento agora eu peço que você curva a sua cabeça, porque vamos orar, encerrando e agradecendo a Ele por essa noite maravilhosa que Ele nos proporcionou. Oremos. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por este culto, muito obrigado por esta oportunidade, por este local, pela disposição de cada servo, Senhor, e serva tua, Senhor, que aqui está, que veio, ó Pai, para te apresentar este culto, para que nós possamos preparar, Senhor amado, e te apresentar, Senhor, de coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, este culto racional, este culto, Senhor, que é aquilo, Senhor, que tu apresentas na tua Sagrada Escritura, como devemos te cultuar, com cânticos, com orações, com palavra, com meditações. E assim, Senhor, nos leva aqui que estamos no templo para casa e abençoa os nossos irmãos e as nossas irmãs em sua residência. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe.